atropelando literalmente a Constituição e atacando a fonte do jornalista. Sofram alguns jornalistas as consequências das suas próprias inconsequências, eu diria. Ou não. Obrigado, senhor presidente. Fala, rapaziada, então vamos ver aqui Marcel Van Hatten aqui, descendo a lenha, soltando o verbo aqui, como sempre ele faz aqui em Moraes, no STF, em quem está agindo fora das 4 linhas, e a vez agora é de Moraes, que tomou uma decisão contra o jornalista lá, que pegou o Flávio Dino, né, usufruindo de um carro executivo lá, de um carro privado, usando para levar sua família para a praia, para passear na praia. E então, a fonte desse jornalista tirou uma foto, mandou para o jornalista que fez a reportagem. Daí, depois de um bom tempo, a vida desse jornalista está virada de cabeça para baixo. Inclusive, agora veio a decisão de Moraes, depois de uma ação da Polícia Federal, né? Que teve uma busca e apreensão na casa do jornalista. Levaram celular, tablet, notebook, e desses aparelhos descobriram quem foi a fonte que tirou a foto lá de Dino, sem camisa lá, essa delícia lá, sem camisa, com a sua família, passeando no carro executivo, um carro que era para estar sendo usado em serviço e não para passeio, mas a gente sabe que o pessoal do STF pode. E quem é louco de reclamar, né? Só quem tem foro privilegiado, e olhe lá, que até quem tem foro privilegiado tá se quebrando. Daniel Silveira que o diga, não é isso? Então vamos ver aqui Marcel Van Hatten descendo a lenha aqui nessa decisão aí de Moraes, beleza? Toca a madeira. Nada como um dia após o outro. A imprensa brasileira, nesses últimos dias, semanas que antecedem o início do período eleitoral, começaram a dizer, não, essa questão do Supremo Tribunal Federal, tudo que nós vimos de ilegalidades já estava superado. Isso é coisa de radical. Hoje, Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão contra uma fonte de um jornalista do Maranhão. Eu pergunto à imprensa brasileira, estão satisfeitos com o ministro do Supremo Tribunal Federal que ordena uma busca e apreensão na fonte de um jornalista? Estamos vendo na imprensa brasileira, todo brasileiro sabe que esta é a eleição mais importante que nós vamos enfrentar para renovar o Senado da República. Todo mundo sabe que para resolver o problema que se foi criando ao longo desses últimos anos, nesse consórcio do PT com o STF, é preciso impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e o Senado nada faz. Crimes de responsabilidade sendo cometidos todos os dias, abuso de autoridade e assim por diante. Pois bem, senhor presidente, a imprensa brasileira, nesses últimos dias, semanas que antecedem o início do período eleitoral, a imprensa, vários jornalistas começaram a dizer, não, essa questão do Supremo Tribunal Federal está superada. Isso é coisa de radical. Quem defende isso está querendo dançar uma samba de uma nota só, um samba de uma nota só. Estavam tentando, senhor presidente, diminuir a importância da eleição do Senado, dizendo que tudo o que aconteceu, tudo o que nós vimos de ilegalidades, já estava superado. Pois bem, nada como um dia após o outro. Hoje, Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão contra uma fonte de um jornalista do Maranhão. Um jornalista do Maranhão, que hoje em dia tem que dizer, teve a coragem de publicar a utilização de carros oficiais por parte do ministro do STF, Flávio Dino, para fins particulares. Ele teve a coragem de publicar. Sofreu ele primeiro busca e apreensão. E agora a sua fonte, a fonte do jornalista, o ex-secretário de Estado Raimundo Cotrim, e o seu advogado, cadê a OAB? Cadê a OAB? E o seu advogado sofreram, por ordem de Alexandre de Moraes, busca e apreensão. Então, eu digo aqui para a imprensa que está nos acompanhando nessa sessão plenária, nessa sessão repleta, cheia, nesse dia de agosto de 2026, eu pergunto à imprensa brasileira, aos jornalistas brasileiros, vocês estão satisfeitos com o Supremo Tribunal Federal? Estão satisfeitos com o ministro do Supremo Tribunal Federal que ordena uma busca e apreensão na fonte de um jornalista e no advogado do jornalista? Vocês, jornalistas, não estão com medo? Imprensa brasileira, jornalistas brasileiros, vocês estão satisfeitos com Alexandre de Moraes?
com o ministro do Supremo Tribunal Federal, cuja esposa tinha um contrato de só 129 milhões de reais com um banqueiro corrupto? Vocês, jornalistas brasileiros, estão tranquilos neste Brasil em que um cidadão como este, ministro da Suprema Corte, ordena uma busca e apreensão numa fonte de um jornalista, e esta fonte, inclusive, é adversária política declarada de outro ministro do Supremo Tribunal Federal? Por isso, senhor presidente, eu aqui quero dizer a toda a imprensa brasileira que os jornalistas têm a minha solidariedade por esse absurdo que foi feito. E eu também espero a solidariedade do jornalismo brasileiro com a democracia, que se perdeu. A solidariedade do jornalismo brasileiro com o Estado de Direito, que se perdeu. A solidariedade do jornalismo brasileiro com o Congresso Nacional, que se perdeu. Porque diminuir a importância do Senado da República no que diz respeito à realização de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é não ser solidário com o Congresso Nacional diante das suas prerrogativas e das suas funções. Me lembra a assessoria que hoje, inclusive, é dia do advogado. Neste dia do advogado, um advogado brasileiro que defende um jornalista perseguido pelo Estado sofreu busca e apreensão. OAB, cadê você? Associação Brasileira de Imprensa, jornalistas, estão reclamando hoje, parece que andaram reclamando bastante, deputado Sargento Faur, mas é sempre assim, porque chegou neles. Quando é com os outros, aí pode. Aí é ruim defender impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? É triste que nós tenhamos chegado nesse momento no Brasil em que a imprensa brasileira sofre abusos de autoridade, reclama porque é com ela, mas parece se solidarizar pouco, salvo exceções, é claro, quando não é consigo. Esta é a eleição mais importante das nossas vidas. Este é o momento do Brasil dizer: chega para esses abusos de autoridade, para esses arbítrios, para essas ilegalidades. E é o Senado da República o responsável por dar este basta. Queiram alguns jornalistas ou não. Sofram alguns jornalistas as consequências das suas próprias inconsequências, eu diria, ou não. Obrigado, senhor presidente. E aí, o que é que vocês acham aí? Marcelo Van Hatten está certo ou não está certo? Lembrando que isso foi avisado muito tempo antes. Bolsonaro deixou bem claro isso aí. Ele é um dos que reclamaram a respeito desse monstro que estavam criando. Inclusive, os repórteres, né? A reportagem era o que mais falavam. Moraes está salvando a democracia quando estavam atacando Bolsonaro. Agora, o monstro se virou contra o seu dono. E nem os repórteres agora mais estão livres das garras de Moraes. E o bicho pegou, meu amigo. Tá tudo fora de controle agora. Tá tudo fora de controle. Então conta pra nós aí o que, é que vocês acharam aí das palavras de Marcelo Van Hatten aí. E do que é que vocês acham aí. Se Moraes tá certo aí, atropelando literalmente a Constituição e atacando a fonte do jornalista. Aqui até tem uma cláusula na Constituição defendendo o sigilo da fonte. Era para ser intocável. Mas com Moraes não tem isso de intocável, não. Não tem Constituição com Moraes. Ele faz e acabou-se. O que é que vocês acham? Conta pra nós aí nos comentários aí, beleza? Até o próximo vídeo. Fui.